Ok, muito bem. Então, vamos lá. Então, me apresentar aqui, né? Alguns me conhecem como a Shaon, outros como Karine Ciaron, né? Outros ainda me chamam como mãe, outros como Ká, né? Então, sou membro aqui do discipulado e são vários papéis aí, né? Que esse corpo, né? Que a gente vai falar hoje tem conduzido. E mensalmente a gente tem esse estudo de satsang. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre um estudo que foi realizado no dia 20 de janeiro de 2020, com o título O Corpo, a Morada da Alma, né? Então é isso que a gente vem E hoje, falar dia vinte e hoje. dois de fevereiro de 2026. Exato, 20 agora 2002. Então tá muito bom. Então, então eu vou começar compartilhando um trechinho do satsang, né, para a gente já refletir e trazer uma pergunta aqui inicial, né? Eu trouxe algumas perguntas para quem estudou, para quem assistiu, né? E se esse caminho espiritual que a gente vem buscando, né, ele não for sair do corpo, mas sim aprender a morar nele, né? Então, esse é um pouquinho do estudo que eu vou trazer. Não vou trazer teorias, mas vou trazer a vida na prática, né? Eu tentei trazer isso, né, sobre como eu estou vivendo nesse corpo, nessa rotina, nessa casa, nessa empresa, nessa maternidade, né? E não, antes de trazer o satsang, eu vou começar de uma forma um pouquinho mais leve aqui para a gente descontrair. Vou colocar uma música para que a gente possa sentir um pouquinho o corpo, né? Lembrar quem é esse corpo, a gente dá uma olhar para ele. Vamos ver se eu consigo aqui, se eu precisar. Peraí. Respira. Ai, todo mundo vendo. Meu pintinho Não, não é essa. amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Não é essa, mas vamos lá. O Saulo já botou essa uma vez. Meu trabalho é fácil Só um porque eu uso o pouquinho. ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo. Ai, é Bob essa. Zoom. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem. Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem. E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. E agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça,
Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Tudo bem. Mexeu aí cabeça, ombro, joelho e pé, né? E engraçado, né, que a gente aprende essa música quando a gente é criança, né? A cabeça, o ombro, o joelho, o pé. E na vida adulta a gente vai esquecendo dessas partes, né? A gente vai perdendo o corpo. Muitas vezes a gente vai vendo só na cabeça, né? E aí fica olhos, ouvidos, boca e nariz, né? Vou entrando num automático. E às vezes eu fico só no ombro, vou carregando pesos, ou só nas pernas, né? Eu vou correndo no meu dia a dia. E e a gente quase nunca está inteiro, né? Quando a gente nota, a gente está nesse automático, o corpo está aqui, mas a gente não está nele, né? E a gente vai seguindo, né? Então, talvez essa busca, né, não seja realmente aprender algo novo, né? Nada extraordinário, mas lembrar que nós temos todas essas partes, né? Lembrar que já somos completos, né? Então é o convite aí, né? Tá todo mundo sentindo essas partes, né? Então tá todo mundo aí ou a gente tá, né? Vai perdendo, né? Então esse é o convite da noite. E então para fazer algo simples para respirar, eu vou pedir ajuda do Saulo, né? No Para respiração, no satsang tá Saulo aqui, que tem a respiração para a gente começar e já ouvir um trechinho. Ai, peraí que eu fechei tudo, só um pouquinho. Problemas técnicos aqui. Solta bem devagar. Deixa se conectar, deixa se levar. Apenas mantenha o foco na sua respiração, no teu jardim sagrado de amor. Inspira, solta bem devagar. Mantenha o foco no seu jardim sagrado, no seu jardim sagrado de amor. Inspira, solta bem devagar. Preste atenção no seu jardim sagrado. Jardim sagrado. Jardim sagrado de amor. Aqueles que tiverem Então, né? Mas e aí, né? A gente faz a respiração
E o Salmo repete, né? Jardim sagrado do amor, né? Então, Saulo, o que que é esse jardim sagrado do amor, né? Será que é um lugar mágico que eu tenho que buscar lá no topo do Himalaia, né? Mas seguindo os aprendizados que o Saulo normalmente traz, a gente deve justamente, né? Esse jardim sagrado do amor deve ser algo muito mais simples, né? Então deve ser, né, o jardim sagrado, é o nosso campo interno. E se for esse campo interno, então todos nós temos um jardim. E aí eu fui buscar, né, entendimento também nas palavras, né? Então o jardim é o que eu cultivo, né, aquilo que eu estou cultivando. Sagrado é tudo que eu decido não negligenciar. E amor, né? Amor não é aquele monte de coraçõezinhos, né, que a gente às vezes imagina, né? Amor é sobre responsabilidade, né? É, às vezes sim, ter o cuidado, mas agir com responsabilidade, né? Então, o que que eu estou plantando nesse jardim, né? Nesse jardim que nós temos? Se eu acordo e já entro na correria, eu planto ansiedade. Se eu estou sendo sempre criticando, né, sendo alguém crítico, eu estou plantando dureza. Se eu nunca descanso, eu não tenho tempo para cuidar do solo. E aí eu estou dizendo que o meu jardim não importa, né? Estou deixando ele para depois, né? E o que que é esse solo, né, onde o jardim cresce? Seria o nosso corpo, né? Então, se um corpo está sempre exausto, está sempre tenso, sempre ignorado, como que o jardim vai florescer? Né? E a gente olha, né, se eu preciso adubar, dar condições para o que eu quero cultivar. Então, se o jardim é algo a ser cultivado, eu preciso cuidar desse solo, né? Eu preciso cuidar, né, disso que vai fazer com que o meu jardim floresça. Então, esse é o meu, né, o entendimento do jardim, do nosso solo. E tudo isso, né, acaba me levando para uma outra pergunta, né? E eu, de fato, né, estou vivendo em solo, estou vivendo nesse solo, ou eu estou só falando de flores, de arco-íris, sem tocar na terra, né? Então, às vezes a gente está ali falando das flores, estou falando do jardim florescer, mas eu, de fato, estou vivendo em solo, né? Então, essa é uma segunda pergunta que eu me fiz e me faço ainda também. E aí a gente vai para mais um trechinho do estudo, onde a gente fala um pouquinho, né, desse viver em solo, né? Trazer trechinhos pequenos aqui para a gente ir olhando. 30 É também você ao mesmo tempo, uma hora ou outra, um momento ou outro, em algum lugar, numa quinta-feira de manhã, tomando seu café. Você vai entender a importância do reconhecimento do teu próprio corpo aqui, da importância de cuidar do teu próprio corpo aqui, da importância de ser o teu próprio corpo aqui, da importância de se relacionar, da importância de se amar. Porque isso, apesar disso não ser você, essa é a roupinha que você está usando, é também você ao mesmo tempo. Isso, carinhosamente chamado de corpo, veículo espacial para caminhar no planeta Terra, isso
é a coisa mais importante que você usa hoje, porque permite a tua manifestação divina aqui, na tua consciência principal atuando aqui. Porque se não fosse para você estar aqui, você não estaria. Então esse é o lugar, é o principal ponto, é o cume da tua existência. Esse agora, aonde você está. E é nele que você está se manifestando agora. Porque você pode pensar o que você quiser, que está separado do todo, que é uma consciência individual, você pode. Mas esse todo, que você acha que é você, que se manifesta aqui, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Cada célula sua, cada parte do seu corpo, cada frequência emitida, cada partícula de DNA, cada elétron, qualquer coisa que esteja aqui é a mais pura manifestação da fonte. Até mesmo quando você acredita não existir Deus ali, lá estamos todos. Com o mesmo amor, com a mesma frequência. Não existe falta de absolutamente nada no mundo. O que existe é a não percepção egóica do ser humano de que naquele momento a melhor coisa estava acontecendo naquele local. Mesmo que nós não entendamos toda essa morada da alma, somos nós. Se eu cuido bem de mim, se eu me conheço, se eu me destravo, se eu me liberto, eu liberto inúmeros outros. Eu destravo inúmeros outros. Quando eu sou luz, todos se refletem nessa luz. E se eu tomo consciência da importância do corpo, eu manifesto a divindade aqui, encarnado. Querer fugir Então, aqui, né, acho que é uma reflexão profunda e ao mesmo tempo simples, mas, né, esse corpo, ele é o nosso veículo, né, que nos permite estar no solo, que é o que nos permite que a gente esteja aqui na Terra, né, experienciando, vivendo o que a gente está vivendo, né? Então, o nosso corpo, ele não é um detalhe, ele é uma condição para que as nossas experiências aconteçam, né? E se a gente não está em solo, se a gente não está cuidando desse corpo, prestando atenção, né, tendo a consciência dele, esse corpo falece, né? E a nossa estadia na Terra, ela, ela termina, né? Então, a gente depende, né, deste corpo, deste veículo, para estar no solo, né? Para a gente estar aqui pisando e acontecendo. Eu tive assistindo o carnaval, talvez, né, tive uma percepção, né, de que quem sou eu, né? Quem é o corpo, né? Como é esse corpo? Quem é esse veículo? Vocês devem
conhecer aqueles os bonecões de Olinda, né, que são os gigantes. Dentro deles, né, tem uma pessoa, né, tem um ser ali que conduz, né, esse bonecão, né? Então, na verdade, talvez a gente talvez nós sejamos, né, esse bonequeiro que está dentro, segurando o bonecão, né? E as pessoas estão vendo o bonecão, achando que a gente é o bonecão, né? Mas na verdade nós somos esse bonequeiro, né? Quem tá, né? Eu sou esse bonequeiro que está manipulando, que está fazendo a dança. E se eu não cuidar desse bonecão, né? Se eu não souber conduzir o motivo de eu estar no carnaval deixa de ser, né? Porque eu acabo sendo alguém ali no meio, né? Então eu preciso cuidar desse bonecão, eu preciso aprender a manipular ele, né? Porque senão ele vai machucar outras pessoas, né? Então eu preciso saber segurar ele, às vezes é desconfortável, porque esse boneco ele vai pesar 30, 40 quilos. E se eu não tiver o conhecimento, se eu não tiver experiência, eu não vou conseguir segurar, né, esse bonecão, né? Então, eu acho que talvez se a gente se colocar como um bonequeiro, né, e o nosso corpo esse bonecão, que é a nossa importância, a gente começa a entender. Para mim ficou fácil, assim, ficou mais claro de entender quem eu sou, né? E o Saulo muitas vezes traz de que a gente não é isso que a gente está vendo, né? Então, quando vocês verem a Karine, a Ixá aqui, eu sou o bonecão, né? E na verdade eu sou o manipulador, a pessoa que está abaixo disso, tá? E o que que seria, né? Trazendo um pouquinho para o viver em solo, né? Como é, o que que é esse viver em solo, né? Às vezes a gente busca, né, algo extraordinário, mas talvez viver em solo é a gente resolver uma conversa difícil, né? A gente organizar a nossa vida financeira, a gente cuidar da nossa casa, a gente dizer não quando tem que dizer não, né? E olha que interessante, né? Então, talvez viver em solo não é sobre sentir a luz, não é só sobre isso, né? Porque nós já somos essa luz. E então viver em solo acaba sendo sustentar as responsabilidades. E que às vezes é mais chato, né? Viver na luz talvez seja, né, muito mais tranquilo, mais em paz, mas sustentar as responsabilidades, a gente ter que pagar as contas, a gente ter que pedir perdão quando faz algo errado, assumir erros, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas esse é estar em solo, isso é a gente estar aqui, né? A gente estar com os pés no chão. E, e aí acabei fazendo também algumas reflexões, né, pensando nos empresários, nas pessoas que eu converso diariamente no meu dia a dia, que a maioria busca, quer harmonia na equipe, mas não tem coragem para chamar as pessoas para conversar. Querem crescer, né, querem expandir, mas não organizam os processos, né? Quero prosperar, mas eu não olho para os números, né? Não consigo olhar para a organização. Então, isso não é falta de espiritualidade, mas é falta de sustentação, né? Se eu quero leveza em casa, eu guardo ressentimento e não converso. A leveza não vai acontecer, né? Então, viver em solo, estar no solo, não é flutuar, né? É parar de romantizar um pouquinho o céu e começar a honrar o chão, a gente sustentar, né? E o que que seria esse honrar o chão, né? De novo, trazendo para o solo, ir para uma reunião que a gente está evitando, organizar tudo que está acumulado, né? Então, eu acho que, né, no meu entendimento aqui, espiritualidade é quando a gente consegue falar sobre consciência, mas pagar o boleto no mesmo dia, né? Então, onde tudo exige responsabilidade. Então, a gente não se desvincula, né? Não vou só para o céu,
mas eu me mantenho no solo, olhando, né? Olhando para o corpo, olhando para as minhas responsabilidades como corpo, né? Pisando aqui. E, e aí a gente fala dessa responsabilidade, né? E aí vem uma próxima pergunta, que é sobre o que é essa responsabilidade, né? Eu assumo a autorresponsabilidade real, mas o que que é ser autorresponsável? Então, vou lá pedir ajuda para o Saulo mais uma vez. Vamos aqui. Cuidando do corpo. O que é cuidar do corpo? Não é agir certo e errado, direita e esquerda, dentro, fora, cima e embaixo, preto, branco, nada disso. O que é cuidar do corpo? Eu ter a consciência da sacralidade desse meu instrumento. E se eu tenho a consciência da sacralidade desse meu instrumento, eu tenho a responsabilidade a utilizá-lo. Não é o que pode, o que não pode. Não é isso. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, do teu corpo. Não é isso. Usar com consciência é saber o que você está fazendo. É ter a consciência manifesta de que mesmo você sabe que está fazendo algo que vai ser nocivo de alguma forma a você, você assume essa autorresponsabilidade. Sabendo. Manifestando. Sendo. A consciência do corpo em ação. E nós estamos falando de algo muito maior do que a sacralidade da sexualidade em si. Porque o inconsciente coletivo aqui caminha muito, não estou fazendo certo ou errado nesse sentido. Então eu vou puxar vocês para o outro cuidado. Todos os cuidados. Como eu respiro, como eu durmo, como eu me trato, como eu tomo banho. Não é ser bonito, ser feio, ter o bigode amarelo, igual o Fred colocou. Não é isso. É algo além disso. É você ter a consciência de que o teu bem mais precioso está ancorado aqui. Aqui existe a manifestação real da consciência do corpo. Aqui. Aonde é esse aqui para você? Aqui existe essa consciência. Em você. No agora é onde essa consciência se manifesta. Na presença é onde ela se encontra. Na percepção de que não adianta eu querer buscar o céu se eu não caminho e salto.
enfim, né? São traz ali, façamos o que queremos, né, da nossa vida, mas que a gente saiba o que está sendo feito, né? Então, acho que esse é um ponto, a gente fala, né, da autorresponsabilidade. E aí eu fui lá na Aurélio Dicionário buscar também esse significado, né? Então, o auto é por si mesmo. Responsabilidade, a obrigação de responder pelos nossos próprios atos, né? De assumir as nossas consequências. Então, essa autorresponsabilidade não é fazer tudo certo, né? Se é que existe certo ou errado, né? Acho que esse é um conceito, mas é saber o que nós estamos fazendo. Então, eu posso comer algo que não seja tão saudável, né? Não preciso sempre estar comendo algo saudável, né? Talvez eu saiba que algo me faça mal, mas eu sei, né, que isso me faz mal, fui lá, comi e eu assumo a consequência. Eu posso continuar no emprego que me faz mal, né? Nada me impede de estar ali, não está errado, mas eu sei, né, o porquê eu estou nesse emprego e o que ele me causa, né? Então eu tenho que ter essa consciência. E, e aqui eu acho que vem muito, né, de ser adulto, de amadurecimento, né? Da gente parar de dizer, nossa, aconteceu comigo, né? E dizer, eu assumo, eu participei, eu sei o que aconteceu, né? E sair da culpa, porque quando eu assumo essa autorresponsabilidade, eu sei, então não preciso mais sentir culpa, né? Começar a trazer de uma forma mais leve, né? E, e aí eu acho que aí, né, vem um pouco também da resposta, a gente consegue responder. A gente consegue se fazer uma pergunta, né? Como estamos cuidando do nosso corpo? Com consciência ou eu estou no automático? Né? Eu estou tendo consciência do que está sendo feito com esse corpo ou eu estou indo num modo automático? Nossa, eu fiquei doente, o que aconteceu? Não faço ideia. Nossa, estou estressado, por quê? Né? Então, a gente começar a ter consciência do nosso corpo e do que a gente faz com ele. E, e aí, e não é sobre apenas algumas partes, né? Se todo o nosso corpo é sagrado, se sagrado é aquilo que a gente, né, olha com afinco e não deixa de olhar, né? Então, é sobre todos os cuidados, respirar, dormir, né? Saúde destaca, tomar banho, né? Então, esse cuidado não é só no dia, nossa, mas eu cuido do meu corpo, amanhã tenho uma limpeza de pele marcada, né? Então, acho que esse cuidado não é com horário marcado, é no dia a dia. Até porque se eu estou cuidando do corpo sempre, talvez eu nem precise pagar tanto, né, por um spa para algo para consertar, né? Então a gente vai olhando diariamente, vai cuidando dele em toda a sua essência, em todas as partes, todos os dias. E, e aí eu entendo que essa transformação ela começa quando eu paro de fingir que não sei, né? Se vou trazer um exemplo aqui, meu, né? Eu, se eu fico até tarde assistindo um filme, né, eu escolho, eu não vou dormir direito. No dia seguinte, as minhas filhas acordam a mil, querendo atenção. E eu vou explodir, né? Porque eu não dormi, não tive o sono que eu precisava e eu vou perder a paciência logo. E aí eu vou dizer, nossa, essas crianças são impossíveis, elas não se comportam, blá, 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 né? Mas a criança, ela continua sendo ela, né? Ela continua fazendo atividade, porque eu preciso reconhecer, né, que eu escolhi não dormir e, e assumo as consequências disso, né? Então, acho que a autorresponsabilidade no nosso dia a dia é isso, né? Não é culpar, é a gente assumir. E quando a gente para de fingir, né, tudo começa a mudar. A gente vai mudando o nosso entorno, né? Essa criança, ela começa a não mais ser taxada como alguém insuportável, alguém impossível, né? E a gente começa a criar um ambiente
mais leve, né, vai influenciando tudo que está ao nosso redor. Então, eu, né, e fiz, foi interessante ouvir aqui e fazer o estudo para fazer esses questionamentos, né? Assim, o quanto eu estou sendo autorresponsável, né? E cuidar de mim é essa autorresponsabilidade, né? Olhar para essas pequenas coisas no dia a dia, né? E assumir as atitudes, né? E quando a gente vai parando de culpar, a gente libera o outro, a gente se libera e tudo vai ficando mais leve, né? Então a gente pode se fazer de novo a pergunta, né? E eu acho que a resposta fica mais simples, né? Como eu tenho tratado o meu corpo? Com consciência ou no automático, né? Então, né? O que que é ter a consciência do corpo e o que é agir no automático, né? Então são essas ações no nosso dia a dia, né? E como a gente trata o nosso corpo, né? Não, né? Eu tenho essa autorresponsabilidade, mas e como eu tenho tratado ele também, né? Eu vou trazer mais um trecho aqui para a gente refletir também. Continuar aqui um pouquinho de onde está. Já veio propositalmente sendo quebrado há vidas. Desde as imposições feitas pelas religiões, do que pode, do que é pecado e o que não é, de algo que julga você, do auto-julgamento, vem também na autopunição, porque quando uma coisa não está bem na tua vida, você pune o teu corpo. Não é? Você come demais, come de menos, fuma demais, fuma de menos, bebe demais, bebe de menos, se machuca, se martiriza, machuca o outro. Quando eu tenho para mim clara a sacralidade de tudo isso, tudo se torna sagrado. Porque tudo é vida. E tudo acontece aqui como vida, como manifestação de vida. Até o namastê de vez em Travou um pouquinho. Nessa parte tem, mas a gente consegue. Aqui, ali no começo, acho que cortou um pouquinho, mas tá falando sobre crenças, né? O que trazem para a gente. E, e aqui nesse tratar do corpo, né, eu trouxe muito, né, porque a gente ouve desde criança, né? Quem não cresceu ouvindo, né, que tinha algo de errado com o próprio corpo. Ou o nariz que é grande demais, o cabelo que é encaracolado e não é do jeito certo, né? Ah, o corpo precisa mudar, a gente precisa controlar, precisa mudar. E sem perceber, a gente vai julgando, né? A gente começa a se julgar. E quando uma coisa não está bem na vida, a gente desconta no corpo. Ah, vou beber para esquecer a dor. Vou comer para compensar um dia de estresse. E aí vou bater porque eu tô com raiva, né? E é nessa hora que eu me abandono, né? Que eu abandono o meu corpo, né? Porque eu tô punindo, né? É uma autopunição. E
se a gente trouxer isso que a gente estava falando um pouquinho lá no início, né, de que o corpo é a morada, né? Então, se o meu corpo é uma casa, né, se meu corpo fosse uma casa, como que ela tá, né? Como que eu estou cuidando disso? Ela tá acolhedora ou eu quebrei tudo ontem à noite, né? Ela tá organizada ou essa casa está sobrecarregada? Então, acho que se eu estou cuidando do corpo, talvez a gente possa trazer um pouquinho para esse olhar. E quando a gente fala de que corpo é templo, a gente não fala aqui, né? Eu entendo que a gente não está falando sobre perfeição, né? Até porque foi trazido de que não existe certo ou errado, mas a gente está falando que o corpo é templo porque ele é essa morada, né? E a morada, a casa, é um lugar de cuidado, é um lugar onde a gente trata com dignidade, né? Então, quem não gosta, quem não, depois de um dia de trabalho, nossa, quero chegar em casa e descansar, né? Então, como eu estou cuidando dessa casa? Então, parar de me punir, porque, como foi visto no vídeo, tudo é vida, né? Inclusive aquilo que eu ainda não sei lidar. Então, tem coisas que a gente ainda está aprendendo e tá tudo bem, né? Então, aí a gente aprender, não se julgar. E, mas e daí, né? Aí, de novo, né? Como que eu faço para me ver dessa forma? Ah, porque, né, não é tão simples. Como que eu trago isso para o meu dia a dia, né? Eu acho que a resposta vai para o simples de novo, né? Começar do pequeno, dormir um pouquinho melhor, beber um pouco mais de água, beber um pouco mais de cerveja, né? Respirar antes de reagir, né? Se eu percebo que eu estou sendo agressivo, respira antes, fala comigo, né? Com menos dureza, né? Então, se eu chego em casa irritada, como sem fome, fico horas me criticando, quem sabe eu possa simplesmente dizer: Nossa, hoje o dia foi difícil, vou tomar um banho, vou comer uma comida que me nutre e vou descansar, né? Não vou resolver o problema, mas eu não me abandonei, né? Não feri o meu corpo, né? Eu cuidei dele, né? Para que amanhã eu possa dar mais um passo e aprender um pouco mais, né? E aqui tem sido um aprendizado meu, né? Que a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Às vezes a gente tem ansiedade, né, de querer resolver, mas a gente vai parando lentamente de se violentar, né? De fazer coisas que a gente sabe que não nos fazem bem, né? E a gente vai, né? Quando a gente vê, né, a mudança acontece. E trazendo mais um exemplo aqui de casa com as meninas, né? A maternidade nos traz muitos exemplos, né? Quem é pai e mãe sabe que tem horas que a gente perde a paciência, né? Eu grito, me irritei e eu costumava me culpar bastante depois disso, né? Nossa, que mãe que eu sou! Ah, estudei tanto, estou aprendendo e não consigo aplicar no dia a dia. E um dia eu fiz diferente, né? Eu tive um momento de irritação, eu respirei. Um tempo depois, eu chamei a Estela e eu olhei nos olhos dela e disse: Filha, a mãe ficou muito irritada, né, com a sua atitude, mas eu também não gostei da forma como eu agi. Eu não sou perfeita e estou aprendendo, né? A mãe te ama. E, para minha surpresa, ela responde assim: Mãe, você nunca teve filhos, né? Ela voltou a brincar, né? Então eu acho que é isso, né? Eles têm um entendimento de que a gente está aprendendo também, né? Então a gente está se culpando, a gente está se cobrando e a gente está aprendendo, né? Então eu assumo, né? Eu ajusto, né? Na próxima vez eu começo a respirar antes, né? Então eu tenho que fazer esse ajuste também, porque não é só assumir e aí continuar batendo, né? Então, assumo, faço os ajustes e vou continuando, né? Sei que estou aprendendo e estou melhorando cada vez mais, né? Mas, né, mesmo entendendo tudo isso, né, ainda fica uma pergunta, assim, né? Que por que que muitas vezes eu sei,
né? Aprendi tudo isso, eu sei, mas eu continuo buscando lá fora, né? Eu ainda busco fora, busco apoio, busco respostas, né? Então, por quê, né? Vou trazer mais um trechinho aqui, indo já para o final. De que eu sou o amor manifesto aqui, de que eu sou a própria oportunidade do Pai, da Mãe, de Deus, do Universo. Eu sou a própria oportunidade do Pai em expandir a minha luz e brilhar. Enquanto eu não reconheço isso, eu não vou ser um instrumento. O instrumento está à disposição. O instrumento está em constante disposição. E o corpo é um instrumento. O corpo é um instrumento. E ele é, hoje, o seu principal instrumento. Imagina só por um momento que você não é o corpo. Eu falo imagina porque por mais que se saiba, ainda se identifica com o corpo. Imagina que você é uma alminha, um espírito, você pode chamar do jeito que quiser. E você encontra uma forma de se expressar naquela dimensão, naquela densidade, naquele ponto específico. E você ganha algo muito sagrado de presente, que é um instrumento que vai fazer com que você se expresse durante todo aquele flash, aquele período, naquela dimensão, naquela existência. Ele é um projeto. A tua existência aqui é um projeto. Vocês sabem que esse projeto tem nome? Veio em hebraico, eu vou falar, porque eu sei. Projeto Adam Kadmon. Projeto do retorno ao corpo de Adão. Não Adão religioso. Projeto nessa real intenção da pureza do ser. Esse é o projeto. O projeto do retorno à casa. Desenvolvendo toda essa sacralidade. Esse é o projeto. Esse é o projeto da luz maior para todos nós. Esse é o projeto de tudo que engloba absolutamente tudo que vocês estão lendo, ouvindo, experienciando, sabendo, de tudo, de mudanças e ascensionamentos e etc. e tal. Todo esse plano se culmina nesse ponto agora, no entendimento de quem está fazendo isso, quem não está fazendo isso, quem está entendendo isso, quem não está entendendo isso. A gente está exatamente nesse limiar, nesse movimento, onde nós estamos sendo instruídos constantemente para que eu haja, para que eu seja, para que eu manifeste a intenção da luz em solo. Esse projeto não é um projeto meu, não é um projeto de vocês. É um projeto de todos. E todos deveriam levar muito a sério. Se conectando consigo,
se amando profundamente, respeitando-se profundamente até que a morte os separe. Literalmente. Para que a gente desenvolva o despertar real da consciência aqui, em Sol. Encarnadinho, bonitinho. E pare de dar volta em querer entender e ser e fazer e estar, quando é muito simples o projeto. Vamos arrumar a casa. Porque essa casa é a casa da morada da sua alma. O teu tempo sagrado. É onde você está agora. Por mais que se desprenda, né? Como às vezes você vai se desprende mesmo. Se você voltou para cá é porque é aqui que você tem que estar. Se você ainda saiu de noite e nunca mais voltou, não, você voltou de novo. Se você está aqui, saiu, voltou, então é seu. E é aqui que você tem que estar. Vamos parar de buscar. Buscar, 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 buscar. Sendo que é o não saber, o não fazer, o não agir que vai libertar você. É o contrário. Sua busca encerra quando você se reconhece aqui. Acabou. Acabou sua busca. Está buscando o quê? Você está aqui? Onde você está indo? Você está aqui? Acabou a busca, sim. Então, né, então, se acabou a busca, né? Por que que a gente ainda busca fora? Né, a gente busca, né? Eu busco essa validação dos outros, a gente busca reconhecimento, a gente busca amor dos pais, a gente busca a direção, né? Através do guru. E, e por que será, né? Ouvindo aqui, né? Eu vejo que talvez o que a gente pode encontrar é um conselho, a gente vai encontrar estudo, a gente vai reconhecimento, mas que tudo tem que acontecer, né, no interno, no nosso coração. Né? Se o corpo é a morada, é aqui que a vida acontece, né? Então, não é sobre esse subir, não é sobre buscar mais, é sobre habitar, reconhecer o que nós já somos. Né? A gente e eu fazia muito, né? Faço ainda muito isso de buscar, de, né, olhar fora, mas tenho tentado cada vez mais trazer para o simples, né? Trazer para o pequeno, reconhecer o que eu já fiz, o que eu já sou. E, e esse subir, ele não tem nada a ver com o não crescer, né? A gente vai crescer, a gente vai expandir. Mas não adianta querer viver algo elevado se a gente não consegue viver o básico, né? Não adianta a gente querer consciência se a gente está fugindo das nossas responsabilidades, né? E o que que é esse habitar, né? Habitar o corpo. É a gente acordar e estar aqui, né? O Saulo brinca, né? Às vezes de noite a gente vai dar umas voltas em outros planos aí, né? Mas se a gente acordou de novo, né, a gente viveu de manhã e a gente está aqui e a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente precisa pagar a conta, a gente precisa conversar quando for preciso, a gente precisa descansar sem culpa, né? Então, habitar, eu vejo que esse é não abandonar a própria vida, né? A gente acaba buscando experiências profundas, vive em retiro, em curso, em imersões, e às vezes a gente não consegue sentar à mesa e comer em presença, né? Então, esse retiro que a gente teve a oportunidade de fazer, né? Um retiro em casa, né? Quanto eu como em presença, quanto eu estou olhando, né? Às vezes eu quero falar de alma, mas eu não consigo nem perceber, nem escutar o próprio cansaço do meu corpo.
né? Então, acho que habitar é isso, né? Estar inteiro no simples, né? Fazer o comum com consciência, viver bem a terça-feira, né? Não preciso viver bem lá na frente, né? Eu vou viver bem essa terça, esse domingo, né? E, e agora indo para o finalzinho, né? Já para a gente finalizar. Então, o estudo aqui, ele fala, né, sobre o corpo, sobre a morada, sobre viver em solo e parar de buscar fora. E compartilhar com vocês, né, também uma experiência pessoal, que ao longo do estudo ela foi se tornando mais consciente, né? A minha busca também, né, sempre foi muito fora, buscar reconhecimento, ter uma empresa de sucesso, fazer algo, né, um projeto grandioso. Mas no final do ano, né, me dando alguns insights assim de dar coisa, de coisas simples, né, desse simples. E eu moro nessa mesma casa há 4 anos, né? E tinha lugares que eu nunca tinha olhado, né, para casa. Mas a ânsia de estar buscando fora, eu não tinha tempo, né, e não tinha parado para olhar para casa como um todo. E tinham caixas que ainda não tinham sido abertas, né, desde a mudança para cá, que elas estavam lá no alto e eu precisaria de ajuda, enfim. E aí um dia eu resolvi, né, eu subi sozinha, desci as caixas, limpei e o que encontrei nas caixas, né? Encontrei louças novas, né, coisas que eu dizia que eu não podia comprar, que eu estava precisando de um jogo de jantar novo e elas estavam ali, né? E eu não lembrava, né? E o quanto eu estava buscando fora, mas essas coisas já estavam prontas aqui dentro, né? Dentro da minha casa. Coisas foram doadas, o espaço foi organizado e a casa acabou ficando mais leve, né? E eu acho que o entendimento vem disso, assim, que a gente não precisa crescer para fora, a gente precisa habitar o que já é nosso, né? O que eu já tenho. E talvez o estudo de hoje ele seja, né, nos traga como ensinamento, né, que às vezes a gente quer crescer, a gente quer expandir, a gente quer visitar o céu, mas a gente ainda nem abriu as nossas próprias caixas, né? Essas caixas ainda estão ali guardadas. Então, que cada um de nós possa morar em si, possa se assumir, possa se cuidar, possa se sustentar porque é aqui que a vida está acontecendo, né? Nesse corpo, nessa vida, sem certo, sem errado, né? Que a gente possa escolher habitar, né? Habitar o corpo, habitar a terra, habitar o sol, né? E o resto vai acontecendo, né? De uma forma mais leve, mais tranquila, sem a gente precisar fazer esforços. Então, possamos habitar. Gente, gratidão. Abro para quem quiser compartilhar alguma coisa, trazer questionamentos, né? Deixa eu ver, alguém compartilhou aqui que a Franciele é uma luta constante contra a crença de que apenas a presença não é suficiente. É isso, né? Então, eu acho, né, Franciele, a gente tem que habitar, a gente tem que abrir essas caixinhas, porque talvez aquilo que a gente está procurando, né, está guardado dentro da nossa caixa, né, dentro da nossa casa. nesse, nesse olhar. Eu queria te agradecer, muito bom estudo, muitas reflexões com indo para o solo, né? Eu gosto bastante de ir para o solo. Só compartilhar também que você comentou dos bonecões, né? E me fez lembrar uma sugestão que o Saulo deu há uns anos atrás de assistir o filme Avatar, que eu assisti novamente com outro olhar, né? E no filme tem uma cena que me fez arrepiar mesmo, que foi quando eles entram na máquina e saem num outro corpo, né? Habitando um outro corpo, o corpo do Avatar lá. E aí a cena deles entrando, né? Aprendendo a usar aquele corpo ali, né? Para mim, aquela cena é sempre algo que me ajuda a me lembrar
de que eu não sou esse corpo. Que ela tem uma hora que até olha para as mãos assim, é como se fosse eu mesmo olhando para a tela e vendo minhas mãos, né? E aí eu olho para as minhas mãos e eu lembro daquela cena. Quando eu consigo estar com essa consciência, né, de que eu não sou o corpo. Então, só mais um exemplo, acho que quanto mais exemplos, mais vai ficando mais claro, né? A gente lembra mais durante o dia a dia. Muito obrigado, Obrigada você, viu? coleguinha. Coleguinha. Isso. Mas acho que é isso, né? São esses exemplos. Legal, eu vou assistir o filme de novo. Acho que é. Eu tenho tido vontade de assistir Matrix de novo. Eu acho que também traz, né, um pouco dessa realidade, onde a gente está, né? A gente consegue visualizar, né, um pouquinho. Eu olho para minha mão e não vou para o cinema. Isso aí. A gente está aqui, né, Sala? Isso aí. A mão é o que nos faz dizer, não, estou aqui, não estou, não estou lá. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Não, tá. Então, agradeço a oportunidade Deixa, do estudo. deixa eu. Quem? Estão me ouvindo? Eu, Sim. Angélica. Tá, oi, Angélica. Bom, boa noite, gente. Eu vou. Obrigada pelo estudo que se apresentou hoje, muito bonito, e traz muito para a realidade, né, do nosso cotidiano, né, que é esse lugar de habitar mesmo a vida, né. E eu achei muito bonito um ponto que você trouxe, que é sobre esse retiro pessoal, né, que muitas vezes a gente vai muito em busca, em busca, em busca, né, desse externo, mas como é o nosso retiro pessoal, né, que a gente está vivenciando, experienciando ali no nosso dia a dia, que é muito do convite, né, do que a gente traz como família, né, eu, Saulo, Sanga, né, é sobre esse sagrado no nosso dia a dia. Então achei bem bonito quando você pontuou isso, porque casa exatamente com aquilo que a gente está fazendo aqui. E compartilhar foi bem interessante que em janeiro a gente experienciou um retiro pessoal também, porque a gente vive hoje, né, na Estação Flor do Alto, já faz alguns bons anos, acho que décadas já, que a gente vivencia, né, essa experiência do sagrado no nosso dia a dia. E quando a gente vai pro mundo, né, a gente está ali na capital, a gente está em São Paulo, a gente está em Belo Horizonte, a gente está em Brasília, experienciando, né, o que a grande maioria da população está experienciando. Então a gente tem um olhar diferente e um olhar também de equilíbrio por não estar convivendo com aquilo, durante a maior parte dos nossos dias, né. E aí a gente estava em viagem, a gente foi experienciar, um processo de férias, completamente numa alta temporada, numa praia, algo que a gente nunca faria, né, então a gente iria vivenciar isso durante 15 dias. E aí eu falei com o Saulo, falei assim: "Olha, vamos trazer que a gente está em retiro, vamos ver como que a gente reage a isso, a uma praia lotada, período de muita alta temporada, um ambiente onde a gente não costumaria ir, né, a gente não escolheria ir, mas a gente foi justamente porque existia outros propósitos por trás ali, né, de estar junto com a família, experienciar isso. E foi bem interessante, né, porque às vezes a gente não traz reclamações quando a gente está em um momento de retiro, quando a gente está ali na natureza ou quando a gente está em férias, né. Mas quando a gente também vai para um lugar que entre aspas, né, que a gente pode considerar tumultuado, aquilo tira a gente do nosso eixo e como que a gente reage àquilo? Qual que é o nosso nível de reclamação? De apontar para o outro, pela experiência que o outro está vivendo, mas que a minha experiência, ela traz um lugar de maior equilíbrio, né. Então a gente foram 15 dias de experienciação desse lugar, de uma experiência que eu acredito que eu nunca tinha vivido, né, de ir para uma praia em alta temporada, eu sempre corri muito, contra o fluxo, e foi bem interessante, né, a gente fazer esse retiro pessoal, observando quais são as nossas reações, quais são as nossas reclamações, né, como que a gente se coloca no mundo quando a gente não está na nossa caixinha. Então acho que é muito sobre isso, né, qual que é o nosso retiro pessoal, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa,
quando a gente não está no nosso grupo afim, né, daquela família que a gente escolheu de luz para poder meditar junto, mas como que é isso na prática, no dia a dia, junto daqueles outros que estão junto conosco também. Obrigada, Angélica. Acho que compõe bastante aqui. Bem importante essa parte do retiro pessoal. Obrigada. Pode falar, Sal. E levantei minha mão. Levantei minha mão. Agora eu vou baixar minha mão. Então, eu achei interessante assim, né, essas complementações todas. Eu sempre me surpreendo ao visitar vídeos tão antigos, né? Os estudos eles trazem vídeos de 2018, 17, 20 como esse, né? 21, 22 e tudo. E eu sempre me surpreendo com a atemporalidade de todos os conteúdos, né? E isso é muito interessante e até mesmo assim bastante intrigante, que basicamente, sei lá, uns 80% talvez de todas as, sei lá quantas mil horas de conteúdo a gente já tem já foram transcritas e muitas delas inclusive já foram corrigidas e subiram até para IA, já para inteligência artificial. E a gente consegue encontrar conectividade com todos os conteúdos e nenhum conteúdo contradiz o outro. E cada um vai trazendo uma complementação e conversam entre si. Coisas muito interessantes ao ouvir conteúdos como esse, assim, que foi bastante frisado no discurso, mas não foi tão frisado no estudo ou aqui por outras pessoas. A questão do banho, e eu falava muito sobre isso com as pessoas, a questão do banho. O banho é um momento que você tem consigo mesmo de total autorresponsabilidade e domínio corporal, aonde você tem inúmeras outras questões que estão envolvidas ali no seu banho, de autopercepção, cuidado, fuga, prazer, enfim, tudo que você quiser fazer do banho. Mas sempre percebendo e trazendo o exercício da presença para o banho, o que eu ensinava muito antigamente, que eu acho interessante trazer aqui de novo, que é alterar a forma com que você inicia e finaliza o seu banho. É sempre. Se você for ver, você toma banho da mesma forma todos os dias. Ou basicamente existe um padrão. Tem dia que você lava a cabeça, dia que você não lava, que você faz isso, mas é sempre a mesma coisa. Você pega o sabão com a sua mão, você passa desse jeito, você começa por esse lugar, você termina pelo outro. É sempre do mesmo jeito. Inverta, inverta, faça isso. Abre o chuveiro com a outra mão, começa com a outra mão, começa pelo outro lado, termina pelo outro. Faça isso. Você vai ver a sua mente lutando com você. No início você vai achar engraçado. Depois você vai ver que isso vai gerar um incômodo. E aí você vai começar a se perguntar quem está se incomodando com isso. Porque você mesmo vai querer fazer chacota consigo. Você vai perceber que alguém ali vai tentar achar engraçado até perceber que está querendo comandar até o seu jeito de cuidar de você. Então isso é muito importante. Outra questão de algo que foi colocado aqui que não gerou muita repercussão é o projeto Adam Kadmon, que eu abri uma informação importantíssima, valiosíssima, absurda, que a hora que eu ouvi eu falei assim, eu não acredito que eu estava falando sobre isso em 2020 com esse povo que não tem a menor ideia do que estava me ouvindo ali naquela hora. O povo estava lá dormindo na vida e eu estava falando sobre o projeto Adam Kadmon. É, depois busquem sobre Adam Kadmon, busquem sobre os projetos, busquem, porque esta é a forma original. Uma outra questão que o Ale, né, ele colocou lá, a questão lá de que ele vê, né, lá no Avatar, ele vê a mão dele, né? E é engraçado, Ale, porque vira e mexe eu converso com a Angélica aqui sobre isso. Várias vezes eu me surpreendo por estar encarnado, sabe? Várias vezes eu vejo a minha mão, assim como, por exemplo, eu estou olhando agora e eu vejo uma mão. Sabe, eu não vejo a minha mão, eu vejo essa mão que está aqui aparecendo. E eu olho e eu me surpreendo, eu falo, olha só essa mão aqui, que mão é essa, né, que está aqui? E por último,
não menos importante, mas eu acho que complementa bem o que eu estou trazendo aqui, é a importância de que você perceba que desde 2020 eu estou dando dicas a você sobre o que você deve fazer na transição planetária e não faz. Não faz, não quer fazer, não vai fazer, e minha consciência é tranquilíssima de que eu já falei, eu já avisei, eu já escrevi, tá gravado, isso tá em tudo quanto é lugar. Não vai adiantar chorar depois. Tá avisado nesse discurso, nos trechos aí que você colocou, sobre todas as questões que eu venho falando há anos. Inclusive, aí já é um adendo, inclusive questões que hoje estão sendo colocadas como se fossem novidades. Nossa, fulana falou sobre isso, fulano falou sobre aquilo. Eu já falava sobre essas questões desde lá, quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro, desde antes da gente ter se mudado para o Rio de Janeiro. Quando nós nos mudamos para Bahia, ó, eu falava isso, falava com 5, 6, 10, 20, 30, 50, já falamos com milhares de pessoas. E a gente vai falando, e o mundo vai passando, né? E aí o tempo vai passando na janela, só Carolina não viu, né? Eu já botei essa música inúmeras vezes, inclusive para minha própria mãe, saudosa mamãe. Coloquei inclusive que vai passando, o mundo vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente só vai ver efetivamente, talvez, quando for tarde demais. Só que quando for tarde demais, você não vai ter como comprovar ou tentar mostrar isso para ninguém. Nem para provar que você está certo, ou nem para provar que você está errado. O que está acontecendo, está acontecendo. Está debaixo do seu nariz. Então, são possibilidades que estão sendo gravadas, que estão sendo colocadas e que a gente está falando, e está falando, e está falando, né? Até as condições aí das próprias epidemias. Falamos das pandemias antes delas acontecerem. Falamos sobre doença de pele 2 anos atrás, que iria começar em 2026 para 2027. Já está no Brasil. Falamos sobre altas coisas, crise de abastecimento, crise de não sei o quê, pipipi, popopó, popopó, popopó. Só não vê quem não quer. Só não acorda quem não quer. Mas nossa consciência está tranquila. Por quê? Quando eu reconhecer que habito o corpo como alma e não sou um corpo, que sou animado por algo que não sou eu, mas que eu animo esse corpo, quando eu perceber isso, eu irei compreender que as coisas todas que estão depois, ou através, ou por mim, são efêmeras. E que somente aquilo que eu sou basta. Viva uma vida viva. Muita gratidão, Aixá, pelo seu estudo de hoje. Se não me delongue e começo a fazer um outro satsang com vocês aqui. Obrigada, Sal. Vamos lá. Ana Paula. É Bem-vinda, rapidinho. Ana Paula. Obrigada, tudo bem? Boa noite, gente. Sabe que a questão do banho me pegou? Eu até anotei, porque sabe quando dá aquele flash na mente, assim, você rebobina você mesma como editora da vida ali, você vai voltando o filmezinho e falei, caramba, foi uma coisa que eu tava me pegando muito, assim, que eu notava que eu entrava no banho e eu não conseguia me sentir presente no banho. Eu sei que banho é um momento muito importante, tem uma questão de portais e tal, e eu ficava ali, pensava, agora eu vou meditar, vou refletir, e eu não conseguia. E vinha assim, a morte do papagaio da bezerra, do vizinho, do não sei o quê. E eu ficava, puxa vida, eu não tenho controle da minha mente. E eu não conseguia. E o banho ficava uma coisa que eu já saía. Eu não conseguia ficar no banho, eu não conseguia. E esses dias eu notei que eu consegui um pouco me centrar
quando eu concentrei em tomar um banho. Que aí eu fui devagar passando sabonete, tipo, estou passando sabonete na minha mão. Foi muito louco, assim, porque foi uma coisa que parecia muito boba, tola, eu falar o que eu estava fazendo. Então, eu estou fazendo tal coisa para me sintonizar no momento. E tive um insight muito legal sobre coisas que eu precisava nesse momento. Que eu estava focando em falar que eu estava passando sabonete no dedo direito, sei lá, alguma coisa assim. Me chamou muita atenção isso do banho, porque realmente é uma coisa que a gente faz todo dia. É um momento muito de nós com a gente e que muitas vezes a maior porcentagem dos meus banhos estavam sendo no automático, assim, no entra, sai, ou de precisar colocar alguma coisa para estar ouvindo, como se eu não pudesse ficar na companhia da minha mente. Então, e te agradecer hoje, foi um estudo muito incrível. Eu anotei várias coisas que me chamaram muita atenção, assim, sobre como eu respiro, como eu durmo, tudo isso. Nossa Senhora, são questionamentos, assim, que não parecem ser tanto, mas são muito profundos. Te agradeço muito, agradeço a todos vocês também pelo compartilhamento de hoje. Obrigada. Obrigada. É uma experiência legal também de fazer o contrário, é fazer compras no fluxo ao contrário do mercado. Se você já fizer, né, começar pelo outro lado. Mas você é um alienígena no mercado porque está completamente ao contrário de todo mundo. É bem interessante fazer isso. Vai lá. Então, tá, gente. Então é isso, agradeço vocês. Eu vou colocar uma música que estava lá no Satsang, trazer ela para cá também, né? Então, tenham um ótimo finalzinho de domingo e uma boa semana a todos. Obrigada. Só para a gravação antes da música, porque a gente está Ah, sendo sim. penalizado na vida do YouTube. Ai, meu Deus.